boa noite a todos. Boa noite. Que sejam todos bem-vindos, que a gente possa ter um ótimo evangelho hoje, né? E, bom, como a gente não poderia deixar de falar, né? A gente tem que mandar a nossa solidariedade, né, com o pessoal do Sul, que está sofrendo tanto, né, com esses episódios tristes, né, que todo mundo, né, se sente assim muito triste com isso. Mas a gente achou interessante, né? Ontem a gente foi fazer uma doação aqui, em nome da casa, né, para um dos locais de arrecadação aqui da cidade, né? Aí a pessoa que estava coletando falou assim, olha, o brasileiro é incrível, né? Um povo muito diferente. Porque tinha tanta doação que estava chegando lá para mandar para o Sul, que a gente fala assim, nossa, que coisa bonita, né? Todo mundo tem aquele lado caridoso dentro de si, né? Então isso é uma coisa muito importante, que com certeza vai amenizar o sofrimento deles, né? E para nós, para nós, assim, digo, todas as pessoas que estão dando alguma coisa de si, é um sentimento assim, de gratidão também, né? Por ter a oportunidade de estar servindo. Então, acho que tudo isso ajuda a minorar um pouco o sofrimento deles, né? Então, que Deus nos abençoe a todos. E eu vou ler uma mensagem aqui sobre o nervosismo, né? Que a gente sabe que, às vezes, todos nós passamos por momentos difíceis, né? De provação. E, às vezes, a gente tem vontade de soltar o nosso lado mais agressivo, né? Mas às vezes a gente tem que pensar, não, se eu fizer isso, depois eu vou me arrepender, né? Então eu vou ler a mensagem, tá? Aqui diz, não se deixe contaminar pelo nervosismo. O ambiente está tenso, alguém está raivoso ou o atrapalha de alguma forma. Você sente o impulso para reclamar ou agredir, mas segure-se. O nervosismo impede o raciocínio sadio e compromete sua saúde. Você passa a falar o que não devia e a fazer o que não queria. Gera arrependimento. Acalme-se, compreenda. Todos temos defeitos. Você fica a salvo da violência quando centra o pensamento em Deus. Então, o recado é esse, né? Que é difícil às vezes, né, de se controlar, mas se a gente conseguir fazer, vale a pena, que vai ser um arrependimento a menos, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha um ótimo evangelho. Vamos lá então, mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês, que me faz companhia nesse momento onde nós nos encontramos com os amigos espirituais, que são sempre muito amorosos com todos nós. Embora muitas vezes a gente corre tanto, né, como a Cláudia estava falando agora há pouco, e aí a gente esquece, né, de que nós não estamos sozinhos, que eles estão constantemente ao nosso lado, nos incentivando para aquilo que é melhor, para aquilo que é positivo, que a gente possa mais vezes conectar o nosso coração com eles, para que a gente possa perceber o quanto nós podemos trabalhar juntos, né? Isso é importante, porque às vezes nós achamos que somos tão pequenos ainda, sabemos pouco, mas quantas vezes a espiritualidade tenta, em alguns momentos, de alguma forma incentivar o nosso coração, nos dando inspiração, intuição, para que a gente propague o bem, né? Aonde quer que a gente esteja. Então, que a gente tenha sempre esse espírito, né, de colaboração, de fraternidade, porque isso é muito importante. Hoje eu gostaria de abordar um pouco esse tema, essa questão, fazer esse trabalho conjunto, né, do Evangelho e das enfermidades que nós estamos percebendo no planeta hoje, né? Agora há pouco a gente estava falando, né, da dengue, né, que é um dos problemas que nós estamos tendo nesse momento, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outras regiões do planeta tem outros problemas, mas sempre a humanidade está sendo visitada por essas enfermidades difíceis, né? Mas a gente sabe que tudo isso, todas essas enfermidades, de uma certa forma, ela está muito relacionada com o nosso estado espiritual.
né? Com o nosso estado emocional, psíquico, enfim, toda essa questão. Então é importante a gente entender, compreender que quando nós falamos de evangelho, né, a doutrina espírita já trabalha essa questão do evangelho há muito tempo, né, desde a sua implantação. Tanto é que nós temos o hábito, né, foi dada essa orientação à humanidade para que nós fizéssemos o evangelho nos nossos lares. Por quê, né? Isso é tão importante? Porque o evangelho, de uma certa forma, ele é um certo medicamento para o nosso coração, para a nossa vida, como um todo, né? Porque através do evangelho nós encontramos um pouco de calma, de tranquilidade, acima de tudo entendimento, compreensão, sempre relacionada a muitas coisas que nos acontecem. Porque a criatura humana que vive simplesmente desequilibrada, que não tem um conhecimento, que não sabe como conduzir a sua vida, ela é muito mais propensa a ficar enferma do que a pessoa que encontra-se em equilíbrio. Tem uma relação muito grande. E não é somente a religião que fala isso, a própria medicina hoje já entendeu, compreendeu e constatou que a pessoa que tem harmonia interna, a pessoa que tem equilíbrio, a pessoa que tem o seu lado emocional um pouco mais estabilizado, ela consegue ser um pouco mais resistente, resiliente a muitas enfermidades. Então nós precisamos compreender isso. Então o evangelho, ele é profilático. O evangelho, ele é muito importante nas nossas vidas, né? Então isso que nós estamos fazendo aqui agora, nada mais é do que um processo de cura no nosso coração, né? Porque à medida que nós vamos avançando, lógico, na observação desse evangelho e na prática dele no nosso dia a dia, a gente vai lenta e gradativamente transformando a nossa existência em todo sentido. E quais são as pessoas mais favorecidas com isso? Somos nós, né? E nós temos que entender e compreender que nós somos constituídos de células, né? Esses minúsculos corpos luminosos que fazem parte do nosso organismo biológico, eles recebem as nossas orientações, eles estão ao nosso serviço. E à medida que você evolui, que você aprende, que você começa a trazer esse equilíbrio para dentro de você, essas células também se beneficiam com isso e automaticamente nós vamos ter saúde, né? Então nós precisamos começar a entender, compreender isso para socorrer a nós mesmos. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante, um dos livros dele, que ele coloca o título assim: socorre a ti mesmo. E é importante a gente entender isso. Claro que nós precisamos do auxílio dos médicos, nós precisamos do auxílio dos medicamentos, de tudo aquilo que está à nossa disposição, mas tendo esse entendimento e essa compreensão um pouco mais além, um pouco mais profunda, você pode também fazer o teu autossocorro, você pode socorrer a você mesmo, né? E é justamente nesse sentido, e a gente realmente percebe isso, é muito nítido. As pessoas que estão em estado de desequilíbrio, elas ficam excessivamente vulneráveis a tudo e principalmente às enfermidades, às doenças. Então, ouvir o Evangelho, praticar o Evangelho, estudar o Evangelho, compreender essas leis de amor colocadas por Jesus é importantíssimo para o nosso coração, porque é profilático. É uma parte que nós necessitamos operar na nossa existência para que nós possamos ter dias mais felizes e começar a contribuir para que o nosso planeta tenha um pouco mais de saúde. Porque, de uma certa forma, o planeta está enfermo, né? É isso que nós estamos assistindo. Sempre nós estamos verificando que surge algo novo, né? Uma enfermidade nova, um excesso de enfermidade em regiões, né, diferentes do planeta, mas sempre tem. De todas as formas, a gente percebe que a humanidade é constantemente visitada por várias questões. Mas é muito melhor nós estarmos em estado de equilíbrio, emocionalmente equilibrado, espiritualmente equilibrado, porque a gente vai saber lidar com todas essas situações. Tem muita gente que não acredita nisso, né? Não faz essa associação, né? Eu não acredito que eu ser uma pessoa melhor vai fazer com que eu consiga me livrar de determinadas enfermidades. Claro que sim, né? Se a pessoa for a fundo, estudar um pouco mais, ela vai compreender isso.
porque é muito lógico, é muito lógico. O nosso sistema imunológico, ele está muito relacionado com o nosso sistema emocional e com todas as outras questões, né? Então é muito importante a gente se cuidar em todos os sentidos. Primeiro a gente tem que fazer aquilo, né, que a gente já sabe, que a gente já aprendeu com relação à alimentação adequada, né? Você ingerir a quantidade de água, né, o suficiente para deixar o seu organismo bem hidratado, tem tudo isso. Então tudo isso é muito importante, mas principalmente essa questão espiritual, você procurar manter a sua mente mais tranquila, né? Tem se falado muito nos dias de hoje a necessidade que nós temos da meditação, é muito importante. Então tudo isso está relacionado com o nosso estado de saúde, sempre vai estar, sempre vai estar. Procura perceber, quando você ver uma pessoa assim mais equilibrada, mais tranquila, né? Ela dificilmente ela fica enferma. Claro que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nós estamos num mundo de terceira dimensão e as possibilidades elas são infinitas. Tudo pode acontecer. O que nós estamos aqui tratando e refletindo é que aquela pessoa que se dedica um pouco mais para o seu equilíbrio íntimo e espiritual, ela se sobressai diante dessa questão da enfermidade, das doenças, né? Então é importante. E a gente já aprendeu com a espiritualidade, a maior parte, vamos dizer assim, 70%, 80% das enfermidades que se manifestam hoje em nós, elas começam no nosso campo espiritual, elas começam no nosso perispírito, né? E aí a gente começa a fazer com que essas doenças que estavam lá no nosso perispírito se manifestem fisicamente, né? Mas na verdade ela começa lá. A gente acha que a enfermidade ela aconteceu do dia para a noite. Nós acreditamos que a enfermidade eu fui dormir bom e acordei doente. Isso não existe, não existe. A enfermidade ela tem um processo, né? Às vezes a gente não percebe isso, às vezes a gente não consegue entender e compreender, mas ela tem um processo e tem uma sequência, né? Então ela começou muitas vezes num determinado momento que você se exaltou, no momento que você ficou irado com alguma coisa, porque existe, né? A gente sabe disso. Quando você fica excessivamente nervoso com algo, tem aquela descarga de adrenalina, tudo sobe, tudo se modifica, né? Aqui dentro do organismo, embora a gente não vê, mas o organismo ele começa a trabalhar de uma maneira muito violenta. Então tudo isso às vezes não se manifesta naquele instante e vai se refletir lá na frente em forma de uma enfermidade. Aí quando chega a enfermidade, fala, nossa, mas eu estava bom ontem e hoje eu estou mal, né? Não é, a doença ela se instala, né? Então ela inicia lá no nosso perispírito, mexe com nossos centros de força, né? Desequilibra essas regiões energéticas do nosso corpo, para depois se manifestar e chegar no nosso corpo físico. Então essa mensagem de Emmanuel, né? Socorre a ti mesmo, é muito importante e está totalmente relacionado com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, como nós falamos, ele é profilático. À medida que você vai avançando no conhecimento, na prática, você vai trazendo equilíbrio para a sua vida. E trazendo equilíbrio para a sua vida, com certeza, você vai nutrindo, né, o seu perispírito de resistência com relação a muitas coisas que nos acontecem, né? Primeiro que quando a gente tem um pouco mais de entendimento, você sabe frear um pouco mais. Você sabe se segurar diante de uma situação adversa. Não acontece assim, né? Quando você tem um pouco de conhecimento, uma pessoa te provoca e fala, não, peraí, se eu revidar isso, se eu aceitar essa provocação, eu vou sofrer, né? Porque nós já temos o conhecimento. Então percebe como é importante conhecer, como é importante você trazer o Evangelho para o seu dia a dia, para a sua vida, porque você começa de alguma forma lá, né, nesse início, se neutralizar da enfermidade, porque se você não se controla, se você revida, se você aceita a provocação, a enfermidade chega, né? Porque vai dar aquela pressão aqui no abdômen, e você vai sentir aquela raiva, vai subir aquele nozinho na garganta e tudo bem, você vai se calar, mas você já aceitou, você já permitiu que aquilo te trouxesse um desequilíbrio para você. E é como nós estamos falando, aí mais lá na frente nós vamos perceber em forma de enfermidade, de doença.
Então o nosso encontro hoje é para a gente refletir um pouco sobre isso. Quando o Emmanuel fala para você, para mim, para todos nós, socorre a ti mesmo, é para que nós possamos fazer isso. E recurso, gente, pelo menos eu sinto assim, recurso nos dias de hoje é o que não falta. Não falta. Se você quer aprender um pouco mais sobre a sua biologia, né? Antigamente nós tínhamos muita dificuldade de fazer isso, hoje não. Se você quer aprender um pouco sobre a sua biologia, né? Conhecer um pouco o seu corpo, anatomia, como funciona isso, como funciona aquilo, o que eu preciso fazer para funcionar bem, é meia dúzia de vídeos que você vê ali, você aprende muita coisa. E quando a gente aprende isso, a gente sabe, não, peraí, se o meu organismo funciona assim, eu preciso fazer isso, senão vai trazer problema. Percebe como nós temos um recurso muito grande hoje? Todos nós temos. Então, além desse evangelho do Cristo, né, que trabalha o nosso espírito, que nos dá essa condição de equilibrar emocionalmente a nossa alma, também nos fornece entendimento e compreensão sobre o resultado das nossas ações negativas, do nosso comportamento destemperado, da nossa agressividade, da nossa falta e incapacidade de perdoar, né? E aí vai mais além o evangelho. Se você quiser ter mais saúde ainda, ame um pouco mais. Percebe? É isso que ele fala. É aquilo que a Lenita estava falando na introdução. Nós precisamos, essas tragédias que acontecem, que nos deixam realmente muito entristecidos, né? Porque muitos irmãos nossos tiveram que partir de uma forma trágica, mas ao mesmo tempo nos traz ensinamento, para que de verdade a gente comece a trabalhar mais essa questão no nosso coração. A observar aquilo que o Cristo falou, né? Amar um pouco mais é justamente ser um pouco mais fraternos, ter um pouco mais de compaixão com as pessoas que fazem parte da nossa existência. Então tudo isso, gente, é um conjunto para nos ajudar, é um conjunto para curar o espírito, porque tudo aquilo que acontece na terra de desequilíbrio nada mais é do que o desequilíbrio do espírito, a enfermidade do espírito ainda. E o que é a enfermidade do espírito, né? Não é essa manifestação física que nós vemos. A enfermidade do espírito é o desequilíbrio, né? É o desequilíbrio. E o desequilíbrio faz com que a gente chegue a isso que nós estamos assistindo hoje. Um conjunto de pessoas desequilibradas, né? Se você pegar isso no coletivo, se você pega um conjunto de pessoas desequilibradas, nós criamos uma atmosfera, né, negativa, muito ruim. Essa atmosfera negativa, de alguma forma, ela vai deflagrar uma situação negativa, uma situação ruim, né? Então é assim. Então nós precisamos entender que cada momento que nós estamos aqui dentro dessa casa, ouvindo uma palavra do Cristo, ou na igreja católica, no templo evangélico, não importa, em qualquer lugar que nós estamos nutrindo o nosso espírito de entendimento, de compreensão, nós estamos curando a nossa alma, né? Essa é a realidade. Então estamos, de alguma forma, entendendo, compreendendo e praticando essa lição de Emmanuel, né? Socorre a ti mesmo. Mas é óbvio, né, que nós precisamos realmente orar, pedir auxílio aos benfeitores espirituais, mas primeiramente nós precisamos socorrer a nós mesmos, porque os espíritos amigos, irmãos espirituais, como nós falamos na introdução, quando nós iniciamos, eles estão aqui entre nós, nos intuindo, nos inspirando, trazendo aquilo que nós precisamos, mas precisamos fazer a nossa parte. Vocês não concordam? Porque não adianta nada você aprender se você não pegar tudo isso e utilizar da melhor forma possível. Então eles querem muitas vezes nos ajudar, mas se nós não socorrermos a nós mesmos primeiramente, nós não vamos conseguir de alguma forma abrir esse canal para que a espiritualidade nos ajude. Porque é muito cômodo, não é verdade? E isso é simplesmente das pessoas desequilibradas que fazem isso. Porque nós vamos lá, erramos, fazemos tudo errado, sofremos e aí nós ajoelhamos, Senhor, me ajude. Aí o Senhor, amorosamente, né, com muito amor, muita bondade, vai lá e pede que os benfeitores venham e te ajudem, Aí você fica bem. Aí você vai lá e faz tudo errado novamente. Aí você, mais uma vez você ajoelha, Senhor, me ajude. Percebe, gente? Nós não podemos viver assim. Esse ciclo vicioso, ele tem que encerrar.
ele tem que acabar, né? Senão nós ficaremos sempre tendo o mesmo resultado, porque estamos tendo a mesma ação, o mesmo comportamento, e não podemos. É só compreender e entender. Isso que nós estamos fazendo aqui não é somente um ato religioso, é um ato de cura, de terapia. É terapia. Nós estamos fazendo terapia aqui, junto com Cristo. E Cristo é o médico de todos nós, é o nosso irmão amoroso. E todos esses benfeitores que viajam uma distância muito grande para chegar aqui na Terra e trazer a todos nós os recursos energéticos que nós precisamos, são os divinos enfermeiros do Cristo, trabalhando em nome dele, para que quando a gente entre naquela sala, né, que tem aquela luzinha azulzinha, a gente receba a energia que a gente precisa em determinado ponto. Às vezes você nem imagina das enfermidades que estão a caminho, mas lá a espiritualidade trabalha amorosamente. É lógico que aí existe todo um processo de merecimento, de como você está, como você não está, se você precisa passar por aquilo, se você não precisa, mas ali, naquele momento, a cura acontece e você nem desconfia muitas vezes. Às vezes é uma enfermidade que estava se instalando, mas ali a espiritualidade começa a fazer uma reflexão, né, uma análise sobre você e percebe, não, está se ajudando, né? Está se socorrendo, está se esforçando, está se dedicando no conhecimento, está se dedicando no exercício da fraternidade, do amor. Já existe o princípio do bem e do amor nesse coração. Então, nós criamos méritos, né? Nós criamos créditos. E muitas vezes naquele momento, a enfermidade, a cura chega e nós não percebemos e nem desconfiávamos. Puxa, estava chegando uma enfermidade muito grave às vezes, né? Mas ela foi sanada, porque nós estamos dispostos, né? Nós estamos aqui com esse propósito, né? Nós não estamos aqui somente porque, sei lá, as coisas estão tão difíceis, acho que eu vou lá no centro, ver se eu tomo um passe, ver se as coisas melhoram. Claro, muitas vezes a gente tem essa postura, esse comportamento, mas quando nós estamos aqui, não importa se está aqui falando, se está aí sentado, a gente está sempre dividindo, a gente está sempre compartilhando essas energias, né? Então, gente, esse trabalho é um processo, né? É um processo que nos leva a curar o nosso espírito, a sanar as chagas que nós carregamos no coração, e todos nós temos, né? Eu sempre costumo dizer, nós não somos melhores que ninguém. Aqui na Terra, quem você pode dizer assim, aqui na Terra existe um anjo? Não existe, né? Não existe. De maneira nenhuma. Todos nós estamos em processo de cura, em processo de amadurecimento espiritual, em processo de busca do equilíbrio. Essa é a realidade, mas nós temos que agradecer muito a Deus, porque Ele prepara tudo, absolutamente tudo para nós, tudo, né? Às vezes lá na parte da manhã a gente está nem pensando de estar aqui agora, né? Nem passava pela cabeça, mas de alguma forma no meio do dia, um irmãozinho que você não estava vendo, chegou lá do seu lado e falou assim, por que você não vai hoje no céu? Por que você hoje não vai no centro tomar um passe? Não é verdade? Porque Ele queria a tua presença aqui. Então percebe como eles são amorosos, como eles nos cercam de carinhos, né? E a gente precisa entender isso. Então, gente, estamos aqui com o mesmo objetivo, é de curar o nosso coração e sair daqui um pouquinho melhorado. Não é muito não. É pouquinho mesmo, porque eu estou na doutrina há 30 e quase 40 anos, gente. Você vê como é lento, né? Porque ainda sou essa tranqueira, né? É lento mesmo, é devagar. Então é um pouquinho de cada vez, né? Quem sabe até o fim da existência, que eu não sei exatamente quando, melhora mais um pouquinho. Então é assim, o processo é esse. Mas a gente tem sempre que agradecer a Deus, né? Pelas oportunidades, pela possibilidade de poder amadurecer e, acima de tudo, pela grata alegria de ter encontrado o caminho da luz. Não é ótimo isso? É ótimo, porque nós vivemos muito, mas muito tempo na escuridão. Todos nós éramos espíritos ignorantes, muito primitivos, resolvíamos tudo na base da violência. Agora não, agora nós encontramos o caminho da luz, o caminho que nos conduzirá ao nosso Criador,
né? Que vai fazer com que a gente realmente entenda, compreenda que o Criador não está lá, mas está aqui, né? E a gente sinta isso verdadeiramente em nós. Esse é o caminho. Então eu agradeço todos os dias, porque por mais precariedade que tenha no meu coração, no coração de vocês, eu tenho certeza, existe já o princípio da luz, o princípio do bem. E isso é muito bom. Então a reflexão dessa noite é essa, gente, que nós possamos realmente sair daqui levando essa certeza que cada vez que nós estivermos aqui congregados com o propósito de aprender com esse Evangelho, ou na sua casa, quando você abre um livro, né, um livro luminoso que traz algo positivo para você também, né? Todos esses momentos são momentos de processo de cura para o nosso coração e para a nossa alma. E que com certeza a gente fazendo mais isso e absorvendo aquele ensinamento e colocando na prática do nosso dia a dia, no convívio com os amigos, com as pessoas que nós conhecemos, nós só temos um objetivo, é amadurecer, é crescer, é melhorar, né? Então é isso, que Jesus nos abençoe e que realmente a gente possa sair daqui com o nosso coração fartado, né, por esse alimento espiritual que tanto nós necessitamos. Muita paz a todos, muito obrigado, que assim seja. E assim, agradecemos imensamente os nossos amigos espirituais por nos ajudarem em todos os momentos, nos inspirando os melhores pensamentos, as melhores atitudes, para que a gente possa viver cada vez melhor. E assim, em forma de gratidão, levemos nosso sentimento de amor, de compaixão, de caridade, de esperança a todos os nossos irmãos que estão sofrendo, às vezes sem saber qual rumo tomar, que eles possam ter o acolhimento espiritual que necessitam nesse momento. Vibremos novamente pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por provações tão difíceis, para que eles sejam fortes, corajosos e jamais percam a esperança de que tudo vai se resolver. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, para que sejam cheios de esperança, que acreditem na cura e tenham força para se restabelecer. Da mesma forma, que o nosso sentimento de carinho chegue a todos aqueles de todos os lugares do mundo que estão passando por problemas difíceis, de ordem climática, ou de guerras, ou de escassez, que eles sejam beneficiados com muita paz, muita fé no nosso Pai Maior, para que possam superar essa situação difícil. E por fim, vibremos pelas nossas cidades, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, os nossos familiares, para que todos tenham muita harmonia, muita alegria no coração, muita paz de espírito e uma fé constante no nosso Pai Maior. Que assim seja. E vamos então, mais uma vez, com o nosso coração revestido de amor e de paz, sentindo intensamente esse abraço fraterno e amigo dos benfeitores espirituais. Nós agradecemos a Jesus, o nosso irmão amoroso, amigo de todas as horas, e dizemos: obrigado, Senhor, por mais um dia de existência, por todos os recursos que nós recebemos, mas acima de tudo, Jesus, muito obrigado por esse banquete de luz, onde nós pudemos receber o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui e levarmos no bojo da nossa alma
a alegria de ter compreendido e entendido as tuas lições, para que lá fora, Jesus, através das nossas ações, do nosso comportamento, nós possamos manifestar o teu amor e a tua paz por onde nós estivermos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.